Decidi fazer um vídeo hoje bem diretamente para a gente voltar um pouco no tempo, tá? Eu lembro há muitos anos atrás, em 1990, o famoso jaleco. Antigamente usava-se o jaleco nos atendimentos médicos, psicológicos também. Já fui atendido por psicólogo usando jaleco. Medicina, psicologia clínica e agora, infelizmente, de uns anos para cá no Brasil, a área de professores, ou melhor, professoras universitárias. As professoras em 2008, 2009, eu lembro até professoras ateias, usavam uma blusa, no máximo ali eu tive uma professora, uma saia, uma postura muito ética dentro da sala, pelo menos, até porque ela estava na época estudando mestrado, uma excelente profissional. E eu tive uma outra professora, mas essa sempre usou camiseta branca. Já tinha uns 40 e poucos anos, provavelmente. E assim vai indo, né? Assim vai indo. Então nós estamos voltando um pouco nesse sentido. E muitos anos atrás, eu lembro quando eu fui em uma entrevista de emprego, ali diretamente na Avenida Paulista, de uma psicóloga, a mesa dela lotada de pedras e cristais, provavelmente era um espírita kardecista, com certeza. Provavelmente. Há muitos anos atrás, antes de entrar os modismos no Brasil, é importante entender que há muitos anos atrás você encontrava psicólogas normalmente ligadas à Igreja Católica. Da mesma forma que os cursos de serviço social no Brasil estavam muito mais alinhados ao pensamento do serviço social do que, de fato, o progressismo. O progressismo é uma corrente nova, filosófica. Mas a Igreja Católica, ela realmente ela é, né, vamos dizer, a base, a estrutura dessa sociedade que nós vivemos. E ela formou essa sociedade, certo? Então a Igreja Católica, a maioria das instituições de caridade, ONGs e tal, no Brasil 90% são tudo da Igreja Católica Apostólica Romana. Alguma coisa da Igreja Evangélica, muito pouco, dá para contar no dedo. Apesar que a Igreja Universal ela faz um trabalho ali em asilos, em penitenciárias, em algumas comunidades locais, mas não dá para comparar com a Igreja Católica. Isso é perfeito. Então vamos falar sobre essa situação de modismos, né? De onde nascem os modismos? O modismo importado na formação de profissionais no Brasil. Nas últimas décadas observa-se no Brasil a entrada gradual de modismos culturais e ideológicos na formação de profissionais que exercem funções centrais na sociedade, como professoras universitárias, psicólogas clínicas e médicas. Essas influências não surgem na prática técnica nem demanda dos pacientes ou alunos, mas são majoritariamente importadas de modelos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa, aplicadas de forma acrítica à realidade brasileira. O problema não está na atualização científica ou na incorporação de novos conhecimentos. Isso é essencial. A questão surge quando conceitos culturais e comportamentais passam a ocupar o lugar da técnica, da ética e da hierarquia profissional.
pilares que sempre sustentarão essas profissões. A formação universitária, esse modismo aparece transvestido de termos positivos como humanização, autenticidade. Quem acompanha aquela psicóloga, doutora Liliane Rocha, já ouve isso, né? Já está até enjoado, né? Que vem de lá tal do Ezepaz. Quebra de hierarquia. A nova forma de vínculo. No entanto, muitas vezes esses conceitos são apresentados sem debate, sem contraponto e sem contextualização, como se fossem verdades universais e incontestáveis. O resultado é a formação que relativiza limites, dilui papéis profissionais e enfraquece referências institucionais. No caso de professoras universitárias, esse fenômeno se manifesta quando a sala de aula deixa de ser um espaço de transmissão crítica do conhecimento para se tornar um local de militância simbólica, onde determinados valores são normalizados e outros ridicularizados. Exemplo, né, do que eu já falei aqui, tanto do professor, né, Leonardo Campanini, e a professora Elisângela Góes, lá da Universidade Brasileira de Tecnologias Avançadas, a UniBDA, né? Já falei sobre isso. Ou, talvez na PUC, a gente também vê esse fenômeno, e na Unisa Santa Amaro, apesar que a Unip e a Unicid também tem cursos de psicologia com viés progressista, né? Vamos esquecer. Tá. No caso de professores universitários, esse fenômeno se manifesta quando a sala de aula deixa de ser um espaço de transmissão do conhecimento para se tornar um local de militância simbólica, né? As sociólogas da USP, né, ligada ao PSOL, onde determinados valores são normalizados e outros ridicularizados. Perfeito. O aluno, em vez de ser estimulado ao pensamento plural, passa a ser induzido à única lente interpretativa da realidade. Na psicologia, os efeitos são mais sensíveis. A relação terapêutica exige limites claros, neutralidade ética e um ambiente de segurança emocional. Quando modismos comportamentais se sobrepõem à postura profissional, ocorre confusão de papéis, fragilizando o vínculo terapêutico e, em alguns casos, perda de confiança por parte do paciente, especialmente aqueles que possuem valores tradicionais ou religiosos. Vamos lá, né? Os evangélicos, os católicos apostólicos romanos, os católicos ortodoxos, né? Tem variedade, né? Tem os russos e tal, e os judeus e os nossos muçulmanos. Já na medicina, os impactos são diretos na percepção do cuidado. A figura médica sempre representou, para o paciente, conhecimento técnico, responsabilidade e segurança. A substituição dessa imagem por uma estética informal, por uma postura excessivamente casual e pela relativização dos símbolos profissionais, como o uso do jaleco gera acolhimento. Quer dizer, desculpa, né? Como o uso do jaleco não gera acolhimento, mas sim insegurança. Humanizar não significa abandonar a seriedade. Empatia não exige a dissolução de limites. O ponto central desse modismo não nasce da cultura brasileira e nem da experiência histórica dessas profissões no país. Eles são importados, replicados em currículos e protocolos internacionais e implementados sem a devida mediação crítica, no caso da Unisa, Santo Amaro ou Pinheiro, né? O Brasil, como uma diversidade cultural, social e religiosa, acaba recebendo modelos pensados para a realidade completamente diferente. Questionar esse processo não é ser retrógrado, nem contrário ao progresso. Pelo contrário, é defender que a modernização não pode ocorrer à custa da ética, da técnica e da confiança social. Profissões que lidam com a educação, saúde mental e saúde física exigem estabilidade simbólica, clareza de papéis e respeito
aos limites profissionais. Ignorar isso é tratar como evolução aquilo que muitas vezes não passa de modismo passageiro. E modismo, quando aplicado sem critério, deixa rastro de confusão, desgaste institucional e sofrimento humano. O debate precisa existir, claro. Silenciar o questionamento é o maior risco. Olha que legal. Percebe o que eu estou falando, basicamente, da década de 90, século XX e atualmente? Então, hoje, nós estamos vivendo em um momento do nosso país extremamente confuso, né? Onde muitas vezes, em nome da autenticidade, né, e do relativismo moral, as pessoas estão perdendo os limites éticos, até mesmo dentro da profissão de psicologia clínica. Eu lembro com muita saudade da época lá no passado, em que vamos dizer assim, há muitos anos atrás, né, a psicóloga clínica, exatamente assim, ela vestia de forma tradicional, né, eu falei, e tinha uma postura muito boa. Eu fui atendido até por uma psicóloga muito boa. Eu lembro da psicóloga ali uma psicóloga muito boa, na 9 de julho. Eu gosto muito de lembrar do atendimento dela. E ela com a caderneta ali fazendo as anotações e tal, muito boa. Muito bom mesmo, assim. Fico até com saudade dela, né? Hoje a gente não encontra mais essas profissionais. Então esse vídeo aqui eu vou colocar ele mais como um alerta, né, dos modismos e as influências que vêm realmente dos Estados Unidos e da Europa. Não que isso seja algo positivo, mas, né, algo para a gente fazer uma reflexão, né, uma reflexão.